SBT, a cara do Brasil. Programa Semeando em Vida. Shalom, amada igreja, shalom, amados em Cristo, shalom àqueles que também não conhecem a Jesus. Meu nome é Paulo Berlim Pérez, pastor do Ministério Sementes de Cristo, em Santa Rita do Araguaia, estado de Goiás. Eu quero compartilhar novamente a palavra poderosa de Deus, a palavra que nos traz um bom ânimo em dias difíceis, que nos traz um refrigério quando tudo parece que está contra nós. Uma palavra que nos ensina a viver a realidade dos dias atuais, entendendo que no Senhor nós encontramos a esperança, a fé, a compaixão, a misericórdia, o amor e todas as coisas que são reveladas diante do reino dele. Por isso eu quero compartilhar, amados, um texto que está em 2 Crônicas, um livro de 2 Crônicas, no capítulo 20, nós vamos compartilhar, falar sobre alguns versículos para que nós possamos entender, talvez, a dimensão de um verdadeiro adorador, a dimensão de uma verdadeira confiança plena no Senhor, uma dependência plena no Senhor. Aqui, esta história, em 2 Crônicas, o que relata a Bíblia, a palavra sagrada, ela fala desde o versículo 18 sobre uma aliança que houve entre o rei Acabe e Josafá. Esta aliança foi um pacto de aliança para que guerreassem juntos contra os seus inimigos, Reino do Sul e Reino do Norte. Então essa aliança foi feita para que fortalecesse o poder bélico do Reino do Sul e do Reino do Norte, com Josafá e Acabe, para que eles vencessem os seus inimigos. Porém, esta aliança não foi agradável a Deus, pelo fato de Acabe ser um homem que era contrário à vontade de Deus, um homem pervertido, um homem que tinha falsos profetas, um homem que agora não acreditava plenamente em Deus, ou seja, nunca acreditou. Diferentemente de Josafá, que acreditava em Deus, que confiava, até porque no seu reinado todos os postes ídolos foram derribados, foram destruídos, ou seja, ele acreditava num único Deus, no Deus soberano do povo de Israel. Então, amados, aqui no capítulo 18 fala sobre esta aliança e no decorrer do capítulo 18 fala que Acabe pronuncia a Josafá este pacto de aliança e logo em seguida Josafá aceita. Josafá compreende que é um bom negócio naquela época, seria uma boa intenção para que fortalecessem o poder bélico. Porém, aqui, diante de Josafá, Acabe traz os seus profetas, ou seja, todos profetizavam a mesma direção, ou a palavra que Acabe queria ouvir, ou que todos naquele momento gostariam de ouvir. Então, talvez 400 profetas, aqui a partir do versículo 4 vai falar sobre os profetas, 400 profetas profetizando aquilo que Acabe gostaria de ouvir. No entanto, Josafá, claro, sabia que esta palavra poderia não ter vinda direto de Deus, por isso pergunta, há algum homem que profetiza em nome de Deus, em nome do Senhor? Ele lembra, né? Micaías, mas este profeta, ele só profere coisas que não me agradam, contra mim, contra o meu reinado, só palavras que me deixam acamado, que me deixam nervoso, por isso eu não sei se seria interessante, mas devido a este pacto, ele precisava também ouvir Josafá, da mesma forma que Josafá ouviu a profecia ou a palavra dos profetas dele, de Acabe, aí Josafá intervém nisso e pede um profeta de Deus. O interessante é que quando vão chamar Micaías, ele vem e aqueles que foram dar o recado do rei Acabe falam, olha, mas convém que você profetize coisas boas, porque todos os demais profetas profetizaram coisas boas ao rei. Então faça isso também. E Micaías, interessante que ele se coloca diante deles, não vou proferir nenhuma palavra que não venha do Senhor.
Então, amados, aqui nós vemos um homem temente a Deus, um profeta de Deus, e quando é colocado diante deles, ele profetiza, olha, serão bem-sucedidos sim, nesta batalha. Porém, Acabe, com o pé atrás do profeta Micaías, que falava tudo o contrário que ele gostaria de ouvir, pergunta, você está realmente falando as palavras de Deus ou o que mais você tem a falar? E Micaías fala algo que não é muito agradável a ele. Fala que eles seriam bem-sucedidos na guerra, mas, porém, todavia, Acabe não seria. Então isso ficou abalado mais uma vez a estrutura de Acabe. E ele diz, eu falei que este homem não profetiza coisas boas para o meu reinado, para mim. Este homem só profetiza mal e maldição sobre o meu reinado. Amados, às vezes nós estamos ouvindo a verdade e rejeitamos a verdade. Às vezes nós não queremos a verdade porque queremos algo que massageie o nosso ego, algo que nós desejaríamos ouvir. E aí, o que vem de verdade, tudo é lançado fora. Por quê? Porque a minha intenção era ouvir aquilo que eu tinha pré-determinado para mim. Então, amado, comece a ouvir e desejar ouvir a verdade, porque a verdade sempre vai ser melhor. E aqui, amado, no versículo, no capítulo no 18 mesmo, fala sobre a morte do rei Acabe. Eles vão em guerra, eles vão em confronto de guerra, e o rei Acabe coloca Josafá numa posição extrema que o texto não revela, mas possivelmente ele quis colocar Josafá como um rei para que o povo inimigo interpretasse que havia um único rei, que era Josafá. Por isso ele pediu que Josafá ficasse com as vestes de rei, e ele mesmo tirou as suas vestes reais e colocou uma vestimenta normal, esteve junto com os seus guerreiros, ao ponto de dos guerreiros inimigos identificarem Josafá como um rei, mas o clamor de Josafá chegou ao Senhor e Deus desviou os olhares dos guerreiros contra Josafá, fez com que eles saíssem da presença de Josafá. Algo interessante. Já começou a intervenção de Deus sobre a vida de Josafá e sobre a vida dos seus aliados. Porém, Acabe se viu numa situação onde que o flecheiro lança a flecha e uma flecha atinge Acabe. Transpassa suas vestimentas de guerra e fere a sua carne, o seu corpo, ao ponto dele padecer, não suportou e morreu. Aí vem a profecia de Jeú, que repreende Josafá, no capítulo 19. E essa profecia fala, olha, Josafá, Deus não se agradou da tua aliança com Acabe, porém, te faço lembrança, ou se faz necessário lembrar, que você acabou com os postes ídolos e é um homem que teme ao Senhor, que tem buscado a Deus. E no capítulo 20 fala sobre a vitória de Josafá sobre Moabe e Amon. Algo interessante, amado, porque aqui mostra a confiança plena de um homem que acreditou plenamente em Deus, de um rei que confiou e depositou toda a sua confiança no Senhor. Amados, diante das adversidades, o que causam medo, dependendo da gravidade e da intensidade, o medo se propõe a virar um pavor. No momento em que estamos vivendo, alguns, amados, estão apavorados, alguns estão completamente temerosos, com medo da morte. Por quê? Porque a primeira mensagem que veio no início de todo esse processo, que não foi bem o início, porque isso certamente estava anterior à primeira mensagem na mídia sobre que estamos vivendo isso atualmente, né, do Covid-19. Agora, as intenções daqueles que proferiram as primeiras mensagens, a primeira mensagem que chegou na mídia global e que influenciava para que você entendesse que agora era o fim ou que a morte vinha sobre vós, todos, a maior parte, ficaram apavorados, ficaram temerosos, e até mesmo os cristãos, amados, que dizem que morreriam por Jesus, que morreriam por causa da sua fé, mas isso nos mostra claramente que não é bem assim. Que a intenção, amados, é uma palavra que vem como uma flecha, que pode nos ferir e pode ter uma cura, ou vem como uma flecha que nos fere, que atinge o alvo, mas causa um transtorno, um desastre na nossa vida, onde todos ficam apavorados, não podem mais compartilhar de um cumprimento, de um abraço, de estar em comunhão entre irmãos, não podem mais estar em famílias porque o pavor tomou conta. Aí, amados, da mesma forma que estes homens estavam,
Talvez, mas pastor, isso não era um vírus que iria contaminá-los. Não, eram grandes homens de guerra que estavam diante de uma grande batalha e estavam prestes a morrer, todos morrer. Porém, a palavra de Deus era com eles. O poder de Deus estava sobre eles. As boas mãos de Deus estavam sobre a vida de Josafá e os seus guerreiros. E aqui, amados, fala sobre este grande exército. Nós podemos lembrar que do poder de Deus, quem é o Senhor na nossa vida? Do versículo 6 ao 11 fala isso. E eu quero ler aqui um versículo que fala algo tremendo. Olha o versículo 15, amados, do capítulo 20. E disse: dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assustais, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Amados, algumas pelejas, algumas coisas, não cabe a nós entendermos porque não saberíamos fazer nada. Ou seja, no momento atual, ou alguns dias atrás, ou o mês todo, a justiça não tem poder para fazer nada, o governo da nação brasileira não tem, a medicina não tem, a ciência não tem, ou seja, ninguém tem poder para fazer algo mediante a tal causa, a tal situação. Agora, o poder de Deus, que manifesta na fraqueza do homem, que tem poder sobre céus e terra e movimenta céus e terra, porque tudo está nas mãos dele. Todos os astros celestiais, os astros celestes estão na mão dele. Todas as coisas estão sob o seu domínio. Por isso nós precisamos entender, amados, nós não somos contra a medicina, contra a ciência, contra o governo, não. Nós oramos pelos médicos, nós oramos pela ciência, que ela seja avançada ao ponto de detectar mais coisas para a melhoria da população e da multidão. Nós oramos pelos governantes da nação brasileira como cristãos. A palavra de Deus nos requer que oremos pelo governo da nação. E digo mais, amado, e digo mais e claramente, de uma forma precisa e clara, eu, como homem, como cidadão brasileiro, como patriota, como cidadão santarritense, como cidadão desta terra, eu digo, amado, claramente, que os pervertidos, cristãos pervertidos só não oram, amados, quando não compreendem a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, se você é cristão que está ouvindo, se você profere a Deus e não ora pela nação, não ora pelos seus governantes, você está equivocado, você está contrário à palavra do próprio Deus. Agora, não venha, pastor, que é isso? Que falso moralismo é esse? Não, não é falso moralismo. É real, absoluta e precisamente o que diz a palavra. A palavra nos diz: orai pelos governantes, orai por aqueles que te perseguem. E se alguém te persegue, quem te persegue? O teu prefeito, o teu governador, o teu presidente, se são essas pessoas que te perseguem, amados. A palavra de Deus requer a mim e a você como cristão que orem pelos que te perseguem, porque que valor há quando eu oro só por aqueles que me fazem bem? Ou eu não estou vendo nenhum mal, alguém fazendo mal, alguém premeditou esta pandemia? Não, amados, talvez algum país de fora, talvez alguma coisa tenha. Nós não vamos julgar, nós não vamos condenar, isso vai ser esclarecido. Um tempo ou outro vai ser esclarecido. A verdade sempre prevalece. Agora, a mentira, amados, a farsa, ela tem que vir com uma metodologia que não é de uma instrução de poder, é uma instrução corrupta e miserável que tenta nos condenar, uma palavra persuasiva, ilusória, uma palavra de morte, quando nós não estamos expostos à morte, porque a palavra de Deus ainda diz que não iniciou o princípio das dores. E agora este apavoramento, amado, aqui estes homens estavam à frente de uma grande batalha. Olha o que ele diz no versículo 20, desculpe, do 15 ao 17, já lemos o 15, olha o 16. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-lo-eis no fim do vale, de fronte ao deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar,
tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assustais. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Aleluia! Que coisa tremenda. Amados, o Senhor é convosco. Você compreende isso? O Senhor está à frente disso. O Senhor está com os olhos na terra. O Senhor está vendo todas as coisas que estão acontecendo. Não só no Brasil, em toda a terra. Porque senão nós acreditamos em parte. Em parte acreditamos no Senhor ou em parte acreditamos na mídia. Amados, nós precisamos entender e compreender que a dimensão do reino de Deus é maior, é mais excelente, é poderosa. Portanto, amados, alguns loucos aí estão falando que chegou o tempo, chegou o fim, a mão de Deus está pesando. Deus consentiu, amados, mas não foi Deus que estabeleceu esta pandemia, este vírus para que matassem pessoas, para que ceifasse a vida de homens. Ele permitiu que isto chegasse até nós. É uma permissão de Deus, porque tudo acontece com a sua permissão. E talvez você esteja dizendo, mas por que Deus permitiu se pessoas iriam morrer? Amados, Deus é um Deus de justiça, é um Deus absoluto, é um Deus que exerce o seu fundamento diante dos seus preceitos e diante dos seus juízos. Talvez, amados, talvez, eu não quero ser considerado um falso profeta e estar estabelecendo algo que Deus não disse, porque eu não vou fazer isso, amado. Agora, talvez Deus esteja movendo algo para que os cristãos, para que toda a terra compreendam que tudo está sobre o seu domínio e sobre o seu poder. Talvez Ele esteja mostrando a todo mundo que Ele é soberano, que quando isto cessar, todos possam compreender a absoluta grandeza de Deus, a absoluta grandeza do Deus poderoso. Amados, Ele não ceifa vidas, Ele não quer tirar vidas. Não é esse o propósito de Deus. Aliás, o propósito de Deus é te dar vida com abundância e salvação, vida eterna. Agora, para que isso aconteça, eu preciso estar no centro da vontade de Deus. E talvez, nesse momento, Ele esteja chamando milhares de pessoas que estavam afastadas dEle para que não seja um caos, para que tenham a oportunidade de vida e salvação. E aí você não compreende a morte, a fatalidade de alguns, permissivas por Deus, no momento em que Ele está salvando milhares de vidas, amados, porque milhares de vidas agora reconheceram que a única esperança está em Deus, estão voltando para o seu aprisco, estão voltando a Ele, estão se voltando a clamar a Ele, estão buscando a Deus mais intensamente e a oportunidade de terem uma vida abundante quando tudo isso cessar e serem salvos no dia em que o Senhor voltar. Amados, Deus não desperdiça oportunidades. Deus poderia cessar isso, absolutamente, toda esta situação, sim, amados, Ele podia, Ele pode, Ele tem poder para isso. Mas, amados, nós não compreendemos todo o pensamento de Deus, porque são maiores que o nosso. Eu interpreto, eu entendo, eu não estou falando que isso veio de Deus ao meu coração, mas a minha interpretação é que Deus permite que algumas coisas acontecem para que dê a oportunidade à nação brasileira, ao mundo, de reconhecer que Ele é soberano e a única esperança está nele. Olha o que diz Josafá no versículo 18. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coeritas para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, em alta voz, sobremaneira. Pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Que coisa tremenda. Amados, que palavra tremenda de um rei, de um governante de uma nação, a qual se expõe a todos os olhos fitados nele naquele momento.
Naquele momento ele não fala, olhem para o rei, olhem para o que eu fiz, olhem para os valentes de guerra, olhem para o meu reinado e vejam o que fizemos. Não, voltem-se para Deus, clamem, adorem a Deus e vejam, confiem em Deus, confiem nos profetas de Deus e vejam o que Deus pode fazer. Amados, essa palavra é que ela seja rema ao teu coração. Olhem para os profetas de Deus, olhem para os homens de Deus, olhem para Deus, confiem plenamente em Deus. Amados, você não precisa de um falso profeta na tua vida, você não precisa de vários falsos profetas que falam em verdades, mentiras e palavras persuasivas que tentam te enganar, que tentam te corromper, que tentam mostrar um Deus que é só piedoso. Não, é um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus piedoso, mas é um Deus de justiça plena e absoluta, um Deus que é soberano sobre céus e terra. Por isso, amados, confie no Senhor, ouça a voz dos profetas que trazem a palavra de Deus e se coloquem diante do Senhor, se prostrem, se arrependam e clamem ao Senhor, em alta voz, clamem ao Senhor. A única esperança para a nação brasileira, a única esperança para o mundo é o Senhor, Jesus ressurreto, o Senhor Salvador, o Senhor e Salvador. Se Ele não for o teu Senhor, amado, nada disso do que passamos adiantará, nada do que virá adiantará, porque se a minha confiança não está nele, se a tua confiança não está nele, se você não ora pela nação brasileira, amados, tem algo errado, você está equivocado, você está contra a palavra de Deus. Confie nele, amado. Esta é a palavra que eu trago para vocês, para nós nessa noite. Essa palavra, não pense que é só para você, amado, é para mim e para você, porque antes de trazê-la, antes de trazer a você, primeiro ela fez morada ao meu coração, primeiro ela foi impactante para mim, porque certamente ela fala com todos nós nesta noite. Que Deus te abençoe, que a tua confiança seja no Senhor e que você tenha esperança plena naquele que é único, no único que é digno de todo louvor, toda honra, toda glória e toda aceitação. Em nome de Jesus. Amém. Programa Semeando em Vida. SBT, a cara do Brasil.